Então, nesse terceiro vídeo, a gente trata de subespaços do RN. Então, queremos fazer duas coisas. Queremos introduzir a definição de subespaço do RN e, além disso, eu vou mostrar que o conjunto de solução de um sistema homogêneo é sempre um subespaço. Então, o que é um subespaço? Um subespaço do RN é um subconjunto não vazio, eu vou chamar de S, do RN, que satisfaz duas condições. A primeira é que se você pega dois vetores no subespaço, quando você soma, dá um novo vetor do subespaço. A segunda é que se você pega um vetor qualquer do subespaço e multiplica por um escalar, por um número real, o que você obtém é, de novo, um vetor do subespaço. Essas duas condições são importantes porque, como a gente vai ver ao longo das próximas semanas, elas permitem a gente fazer geometria no RN. Tá? Vamos dizer, o caso mais simples de geometria do RN. Exemplos. O primeiro exemplo é, pega uma reta pela origem do plano. Uma reta pela origem do plano é o conjunto de múltiplos de um vetor, que a gente escolheu para ser o vetor diretor. Consequentemente, tanto a primeira propriedade quanto a segunda vão ser satisfeitas. Segundo exemplo, que funciona no RN inteiro, é o conjunto formado somente pelo vetor zero. Por que isso é um subespaço? Porque tem um único vetor, zero. Consequentemente, se você soma zero com zero, dá zero, condição não é satisfeita, então dá de volta um vetor do subespaço. Mas se você pega uma constante e multiplica pelo vetor nulo, o que você obtém de volta é o vetor nulo. Consequentemente, multiplicação por qualquer constante continua produzindo somente vetores nesse subespaço, formado somente pelo zero. O Rn inteiro também é subespaço. Então você pode pensar no zero, como a gente vai ver, como sendo o menor subespaço e Rn como sendo o maior subespaço. Por que a gente pode pensar no zero como sendo o menor subespaço? Porque todo subespaço contém necessariamente o zero. Então não pode ter um subespaço que não contém o zero, portanto o menor deles vai ter que ser obrigatoriamente o zero. Vamos provar que isso é verdade. Então, só para recordar, para ser subespaço tem que ser um subconjunto não vazio do Rn com essas duas propriedades. Soma de vetores lá dentro produz um vetor de dentro de novo. Multiplicação por um escalar de um vetor lá dentro produz um vetor dentro de novo. Então, como é que a gente mostra que todo subespaço contém o zero? Bom, o subespaço, que eu estou chamando de S, não é vazio. Então tem algum vetor. Vou chamar esse vetor de V. Tá? É um vetor qualquer dentro de S. Mas se você fizer 0 vezes o vetor V, dá zero. Só que, pela propriedade 2, quando você faz 0 vezes V, dá dentro de S. Então 0, vetor 0, está dentro de S. Consequentemente, qualquer subespaço que você pegar contém o vetor nulo. Tá? Então isso significa que não pode ter um subespaço menor do que o subespaço que contém simplesmente, unicamente, o vetor zero. Então esse é o menor de todos e, evidentemente, o maior de todos é o Rn inteiro, porque satisfaz as duas propriedades por razões óbvias. Vamos tratar agora de sistemas homogêneos. Então, pega um sistema homogêneo qualquer e eu vou escrever ele em forma matricial. Tá? Então, dessa vez, eu não quero simplesmente transcrever o sistema como uma matriz. Eu quero escrever uma equação matricial que representa esse sistema que está escrito aí. Essa equação é a seguinte: é a matriz dos coeficientes vezes a matriz coluna x1, xn igual a zero. Se você multiplicar a matriz dos coeficientes das variáveis vezes a matriz coluna x1, xn, o que você obtém nas linhas são as várias equações do sistema. Então, fazendo esse produto do lado esquerdo, você obtém em cada linha as equações e, naturalmente, se essa matriz que está aparecendo do lado esquerdo o resultado do produto é igual à matriz do lado direito, cada uma das equações vai dar zero, você reproduziu o sistema. Tá? Eu vou chamar essa matriz dos coeficientes de A. A matriz das variáveis é x. E a matriz dos zeros eu vou chamar de zero. Simplesmente. Cuidado, porque a matriz A não é a matriz aumentada do sistema. Se fosse a matriz aumentada do sistema, ela teria uma coluna no final toda formada por zeros, que são os termos independentes. Tá? Essa não é a matriz aumentada do sistema. Ela geralmente é conhecida como simplesmente matriz do sistema. É a matriz que é usada para transcrever o sistema em forma matricial, como a gente fez acima.
o sistema agora é uma fórmula de matrizes. É uma matriz vezes outra matriz igual a outra matriz. Tá? Então é uma equação de matrizes. Tá. Se a gente pensar nisso de uma maneira compacta, a gente pode escrever o conjunto de solução do sistema que a gente viu anteriormente simplesmente como o conjunto dos V's em Rn que satisfazem a condição AV igual a zero. Quando eu estou fazendo isso, note, eu estou identificando matrizes, coluna, com vetores. Como a gente vem fazendo desde o plano. Né? A gente viu que é conveniente sempre associar a um vetor no plano uma matriz coluna, e na verdade a gente acabou fazendo meio que identificando os dois. E só descobrindo se a gente está pensando num vetor, se a gente está pensando numa matriz, pelo contexto. Então, se a gente está multiplicando matrizes, então o vetor vai ter que ser matriz. E se a gente está escrevendo como, sei lá, somando, geralmente a gente está pensando em vetores. Então, nesse caso aqui, a gente está, na verdade, fazendo uma confusão dos dois, né? Porque do lado esquerdo, quando a gente escreve antes da barra vertical o V em Rn, a gente está pensando esse vetor como um N upla, ou seja, como um vetor no Rn, e do lado direito a gente está pensando ele como sendo uma matriz coluna, para fazer sentido do produto. Tá? Geralmente não há confusão nenhuma, porque do contexto a gente consegue ler, e se houver risco de confusão, é simplesmente explícito de que é que eu estou falando. Então a gente vai pensar sempre no conjunto de solução como o conjunto dos vetores que satisfazem a condição AV igual a zero. Isso é muito conveniente porque permite a gente usar cálculos com matrizes para provar resultados sobre o conjunto de solução. Então, como a gente fez nos outros slides, nos outros vídeos, vamos voltar e analisar os exemplos que a gente tratou nos outros vídeos à luz do que a gente fez nesse vídeo. Então, primeira coisa, pega o sistema do exemplo 1. Eram essas três equações. Nesse caso, a matriz correspondente vai ser a matriz 1, 3, 7, menos 1, corresponde aos coeficientes da primeira linha. 0, o coeficiente do x1 é 0 na segunda equação. 1 menos 1, 0 novamente, porque o x4 tem coeficiente 0 na segunda equação. E, finalmente, para a última equação, 0, 0, 1 menos 2. Essa é a equação. Consequentemente, a gente pode expressar esse sistema, o conjunto de solução desse sistema, eu estou chamando de S1, como o conjunto dos vetores do R4 que satisfazem a condição A1, essa matriz, vezes V igual a 0. No caso do exemplo 2, era esse exemplo com duas equações. A matriz, portanto, vai ter somente duas linhas, é uma matriz 2 por 4. As linhas capturam os coeficientes das variáveis, simplesmente, e, consequentemente, a gente pode expressar o conjunto de solução desse sistema na forma o conjunto dos V's em R4 que satisfaz a condição A2 vezes V igual a 0. Então, o que a gente quer fazer agora é mostrar que o conjunto de solução do sistema homogêneo são subespaços. Bom, pega uma matriz, M por N. Então, eu vou olhar para o conjunto de solução S do sistema AV igual a 0. Estou pensando AV igual a 0 agora como sendo a equação matricial que define um sistema homogêneo. Então, o nosso conjunto é o conjunto das soluções desse sistema. E eu quero mostrar que isso aí é um subespaço. Então eu preciso provar que se V e V' são soluções, então V mais V' também é a solução do mesmo sistema. E se V é a solução desse sistema e lambda é um escalar, então lambda V também é a solução do mesmo sistema. Vou fazer a primeira. Vou mostrar que se VW são dois vetores em S, então V mais W está em S. Como que a gente prova isso? Bom, o que a gente tem que ter claramente é qual é o critério que determina que um vetor pertence a S. Esse critério é AV tem que ser igual a 0, porque S é o conjunto de solução desse sistema homogêneo. Então, para determinar se um vetor está em S, eu tenho que olhar para o sistema AV igual a 0 e verificar se V é a solução. Eu tenho que pegar a matriz A, multiplicar pelo vetor V e ver se está dando igual a 0. Então, vamos lá, vamos pegar dois vetores, V e W, em S. Bom, se eles estão em S, por hipótese, então eu sei que, consequentemente, pelo critério de pertinência, a V tem que ser 0 e a W tem que ser 0. Então vamos aplicar a distributividade de matrizes e calcular A que multiplica V mais W. Bom, mas A que multiplica V mais W vai dar AV mais AW pela distributividade. Só que, como eu estou supondo que V
está em S, AV é igual a zero, portanto, a primeira parcela desse produto, dessa soma, é igual a zero. A segunda parcela também vai ser igual a zero, porque eu também estou supondo que W está em S. Consequentemente, quando eu faço A multiplicado por V mais W, eu obtenho zero. Mas isso significa que V mais W pertence a S, pelo critério de pertinência novamente. Mostrei então que se você pega dois vetores V e W em S, quando você soma esses vetores, dá de volta um vetor de S, que é a primeira propriedade que o S tem que satisfazer para ser um subespaço. A segunda propriedade é aquela propriedade que se o vetor está lá e você multiplica por um escalar, você também tem o vetor, e essa vai ficar para vocês fazerem. A conta é exatamente, muito semelhante ao que a gente fez aqui, análogo ao que a gente fez aqui, utilizando simplesmente o critério de pertinência novamente e as propriedades que a gente conhece de multiplicação de um vetor por um escalar, nesse caso. No próximo vídeo, a gente vai falar de geradores de subespaços.